dando continuidade, né, no nosso programa do Calendário da Saúde, aqui na Unimed Varginha. Então, todos os meses nós trazemos um tema a respeito do cuidado, né, e prevenção à vida. E neste mês de maio nós estamos celebrando o Maio Amarelo, que diz aí a respeito dos cuidados do trânsito, né, e como das outras palestras, dos outros momentos, né, de bate-papo aqui conosco, nós trouxemos hoje o segundo tenente, Caio Mesquita Silva, que será o nosso palestrante hoje. Eu vou falar resumidamente aqui o currículo do nosso palestrante, que ele é bem extenso. Então, o segundo tenente Caio Mesquita Silva, ele concluiu o curso técnico em segurança pública, né, pela CTSP, ingressou nas fileiras da Polícia Militar, né, na graduação de soldado, cursou a formação de sargento pela SFS, graduando-se, né, como sargento da Polícia Militar. Ele é bacharel da Faculdade Cenecista de Varginha, FACECA, né, foi agraciado com a medalha de mérito militar no grau bronze em 2018, tem graduação em Ciências Militares pela Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, tem também em seu currículo o curso de policiamento rodoviário, né, pela Polícia Militar de Minas Gerais, o curso de especialização de policiamento de trânsito rodoviário pela Polícia Militar de Santa Catarina, e desde 2021 assumiu o comando do pelotão de Polícia Militar Rodoviária de Varginha, né, o local aí onde ele exerce as suas funções até hoje. Então, seja muito bem-vindo, segundo tenente, nosso comandante, né? Então, fique à vontade para conduzir aí o nosso bate-papo. E aí, quem tiver dúvidas, né, pode mandar para a gente no chat ou então deixar mais para o finalzinho, tá bom? Muito obrigado. Todo mundo me ouvindo? Então tá ótimo. É mais um bate-papo mesmo com relação ao Maio Amarelo, algumas questões relacionadas a trânsito. E com relação às dúvidas, eu até desde já peço desculpa, porque o trânsito é algo complexo demais. Hoje mesmo já foram publicados aí mais de 10 resoluções novas, alterando muitas formas de fiscalização e algumas questões atinentes ao trânsito. É necessário a gente dar aquela pesquisada para ver se a gente está falando o correto, porque são muitas resoluções sobre o mesmo assunto. Mas eu estou à disposição para o final a gente sanar algumas dúvidas, ok? Eu vou colocar a apresentação. Ok. Então, a apresentação, o foco da apresentação é o Maio Amarelo, que é um mês aí de conscientização da população de uma forma geral para os altos números aí de acidentes que ocorrem nas rodovias, na cidade, que tem feito muitas pessoas de vítimas, né, fatais ou não, no trânsito. A gente vai poder conversar um pouquinho com relação a esse assunto. E essa cena aí demonstra muito bem o que faz parte do trânsito, né? Ou seja, tudo. Aquela pessoa que não tem um veículo, que eu não tenho carro, não tenho moto, eu não ligo para trânsito. Mas uma hora ou outra ela é pedestre, ela precisa atravessar a rua com segurança, ela precisa se locomover numa estrada não pavimentada. O ciclista tem uma regra de trânsito para o ciclista, e todos essas pessoas, todos esses componentes do trânsito aí fazem parte e são citados no Código de Trânsito Brasileiro. Por isso que todos nós devemos nos preocupar com a questão relativa a trânsito. Não é um problema só de quem tem carro, quem tem moto, quem dirige ônibus, quem dirige carro, é de todos nós. O que é o movimento Maio Amarelo? É um movimento internacional, né, de conscientização para a redução de acidentes do trânsito. O trânsito deve ser seguro para todos em qualquer situação, né? Aí eu vou especificar de onde surgiu daqui a pouco. No Brasil, passou a ter uma percepção maior a partir de 2014, mas a intenção surgiu desde 2010, quando a ONU percebeu que o trânsito era a principal
causa de mortes no mundo, né, em diversas faixas etárias, que eu também vou apresentar posteriormente. E o objetivo é colocar em pauta para a sociedade o tema trânsito, voltado para a segurança, preservação, né, e colocar todos os órgãos, sociedade, todo mundo para discutir e refletir sobre esse tema. Por que maio? Porque a resolução da ONU ela foi publicada em maio de 2011. Por isso, trouxe a ideia de maio como um mês representativo desse tema. Por que amarelo? Amarelo está ligado muito com a... Só lembrar do sinaleiro, né, do semáforo. O amarelo é atenção, né? Aquela ideia de termos atenção para esse tema, que é um tema que merece um destaque na população, na redução desse número de acidentes. E o laço é um símbolo de todas as campanhas mundiais, né? Que significam o engajamento de todos nós em prol dessa causa, né? Em prol da preservação da vida. E aí eu trago para os senhores aí, para as senhoras, os dados mostram que os acidentes de trânsito aí estão em primeiro lugar, entre os 15 a 29 anos de idade, em segundo lugar, entre os 5 a 14 anos de idade, até esse anos aí do terceiro item, desculpa, eu coloquei errado lá, mas a situação de 30 a 44 anos também estão no topo das situações que causam mortes no mundo, né? A 9ª causa de morte no mundo, a principal. E para desmistificar, eu já até tinha falado um pouquinho antes da palestra, a questão da mulher no trânsito, né? Desmistificar aquela ideia que isso, é mulher que está no volante? Mulher que está no volante, perigo constante. Tem algumas frases aí bem preconceituosas com relação a esse assunto, porém, as pesquisas mostram que as mulheres são muito mais cuidadosas no trânsito do que os homens, né? Essa pesquisa, essa divulgação feita aí demonstra isso. Apenas 30% das vítimas do seguro do DPVAT são mulheres, ou seja, são muito mais respeitosas, educadas, possuem mais a civilidade, né, com relação ao trânsito do que os homens estressados no dia a dia e que causam mais acidentes. Aí a gente mostra uma estatística com relação às mortes de trânsito de 80 a 2010. Por isso que em 2010, com o pico, né, de 42.844 fatalidades, fez com que a ONU abrisse os olhos para o tema e fizesse a declaração, fizesse o documento que embasou a década do Maio Amarelo, instituísse o Maio Amarelo, porque haviam acontecido diversas mortes em todo o mundo. E, posteriormente, eu vou relatar que as mortes estão estritamente relacionadas com a desigualdade social. Naqueles países mais pobres, a tendência de mortes no trânsito é maior. Aí, outra estatística com relação a mortes no trânsito, né? Após 2010, nós tivemos aí praticamente se manteve, mas a tendência é reduzir esse número de acidentes, com a conscientização de toda a população com relação a esse tema. A princípio, quando se publicou, né, a década aí de prevenção do número de acidentes, a expectativa da ONU era reduzir em 50% esse número de acidentes. Posteriormente, a gente vai ver uma declaração aqui na apresentação que não foi possível, mas é uma tendência para essa nova década. Então, essa parte é um pouquinho mais maçante para a gente ter uma percepção do todo. Posteriormente, a gente vai nas principais infrações, nas principais situações que causam morte em trânsito, e que, apesar da nossa região ser um pouco mais civilizada, nós temos regiões no país que ainda se verifica nas ruas, que existem motociclistas sem capacete, utilização da motocicleta aí com crianças de forma irregular, e que na nossa região, graças a Deus, a gente tem um costume bom com relação a esses assuntos. E de acordo com a OMS, os países de desenvolvimento têm apenas 20% dos carros do mundo, mas
90% das mortes no trânsito. Nos países não desenvolvidos, as principais vítimas dos acidentes são os pobres, que constituem os usuários mais vulneráveis, pedestres, ciclistas e motociclistas. Aqueles que, na maioria das vezes, não têm acesso ao carro. Ou seja, as principais vítimas não são aqueles condutores, não são os ciclistas, mas não são os motociclistas, e sim quem não tem acesso ao veículo. Naqueles países em que a pobreza impera no país, né? Muitos países da África, a gente vai ver até citar esse continente mais para frente. Fatores como vias precárias, idade da frota, manutenção, legislação inadequada, fiscalização incipiente, uso maciço da motocicleta, atendimento médico precário dos acidentes contribuem para um maior número de mortes no trânsito nesses países. Relatório global sobre o estado de segurança viária 2015 da Organização Mundial de Saúde aponta que o continente africano apresenta a maior taxa por óbito em acidentes de trânsito, contabilizando a cada 100 mil habitantes 26,6. Quanto ao continente americano, onde o Brasil está localizado, a taxa de óbito por 100 mil habitantes é de 15,9, ou seja, bem abaixo do continente africano. Está estritamente relacionado com a desigualdade social, né? Tão presentes nos países que formam esses continentes, como a falta de infraestrutura e de educação, que refletem diariamente no comportamento daquela sociedade. O documento foi elaborado com base em estudos do OMS, igual eu já falei, que em 2010 foi verificada essa situação, estudos, contabilizou todas as mortes no mundo e foi publicado esse documento. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobrevivem com sequelas. Para vocês, né, que gerem, que fazem parte da saúde pública, também há um número bastante alto com relação aos custos, né, com relação aos acidentes, e a gente começa a pensar na questão da previdência, que muitos sobrevivem com sequelas e têm necessidade de se aposentar por invalidez. Aí a gente já começa a pensar naquele custo que a gente paga por isso. Se a pessoa tivesse se preservado no trânsito, ela poderia estar contribuindo cada vez mais com a sociedade e não sofreria com essas consequências, né? Então, são 3 mil vidas perdidas por dia nas vias de trânsito em todo o mundo. A principal causa de mortes no mundo de pessoas na faixa de 15 a 29 anos, igual eu já tinha citado naquela imagem, né? E a resolução da ONU sobre a segurança viária, que instituiu há década, estabeleceu 5 pilares sobre quais os países deveriam direcionar suas ações, a fim de cumprir a meta de estabilizar a redução a metade o número de mortes e feridos no trânsito durante o período de 10 anos. Ou seja, os 5 pilares: gestão de segurança, infraestrutura viária, veículos mais seguros, comportamentos do usuário da via, atendimento a vítimas. A gente sabe que, dentre esses, né, o comportamento dos usuários da via depende muito disso que a gente está falando, dessas campanhas, dessas educações nas escolas, palestras, e até foi discutido em audiência pública aqui no município de Varginha, a questão existe uma legislação que prevê as aulas com relação a trânsito para crianças, para jovens do ensino médio. E é uma possibilidade de voltar isso, ou ser instituído no âmbito do município, para que os jovens aí já saiam das escolas com uma consciência melhor com relação a esse assunto. E, consequentemente, nós teremos a redução do número de acidentes, né? A ONU elencou esses fatores de risco à segurança viária, tanto na resolução da década, quanto no plano global recomendado aos países a adoção da legislação que contemple tais temas. Inicialmente, os fatores de risco eram somente 5, sendo que a legislação de trânsito brasileira versa sobre todos eles, sem exceção, conforme apontado a seguir. A gente vai falar quais as principais infrações, os crimes, as situações que mais causam mortes no mundo. E, graças a Deus, nossa legislação, por meio da Lei 9.503, né, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e as resoluções, a gente já trata sobre o assunto. Mais recentemente, a Organização Mundial da Saúde
publicou o Relatório Global 2015, destacando os mesmos fatores e concluindo que nos últimos 3 anos, 17 países alteraram as suas leis sobre um ou mais fatores de risco para alinhar a legislação com as melhores práticas. A gente percebe que o mundo está se engajando, né, o melhor engajamento com relação ao assunto, que os países estão se adaptando às questões relativas ao trânsito e à prevenção no número de acidentes. Na sequência, por ocasião da segunda Conferência Global sobre a Segurança do Trânsito, realizada em Brasília em novembro de 2015, a declaração assinada pelos Estados participantes, além de congratular os países que adotaram a legislação abrangente sobre os principais fatores de risco, chamou atenção para outros fatores de risco. Tal recomendação passou a fazer parte expressamente da nova edição da Resolução da Organização das Nações Unidas sobre a Segurança Viária, que ampliou os fatores de risco para 12. Os principais fatores de risco no trânsito. O consumo de bebida alcoólica. A gente já traz aí alguns artigos e resoluções que já tratam sobre o tema, ou seja, o Brasil já é pioneiro aí nas questões de legislação e fiscalização, embora a população não se conscientize. Eu mesmo tenho feito campanhas aqui no âmbito da região com relação a festas, a divulgação de vídeos, com a intenção de prevenir e orientar a população sobre as consequências do uso de bebida alcoólica e a condução do veículo automotor, né? Além da autuação ser um valor extremamente alto, né, de quase R$ 3.000, a pessoa tem sua CNH suspensa. E todo mundo sabe que a dificuldade e a complexidade, a burocracia de tirar uma CNH, né? Tirar Carteira Nacional de Habilitação hoje em dia. E o valor. Por isso que é preciso uma conscientização, todo mundo se refletir sobre esse tema, né? Além de se auto-prejudicar, a bebida e a direção pode destruir famílias, né? Matar aí o próximo e é importante a gente se conscientizar. O excesso de velocidade, que na nossa região, né? Muitos locais críticos possuem radares aí, controladores, que a gente tem a intenção de reduzir o número de acidentes. Aqueles radares são colocados de forma estratégica, em os locais que ocorrem mais acidentes, igual aqui na Curva da Morte, indo para Três Pontas, quem passa por ali vai ver que está instalando radar ali. E quantas ocorrências, quantas situações que nós já tivemos ali naquele local, que muitas vidas se perderam ali. Que é importante os órgãos estarem engajados aí para verificar formas de reduzir esse número de acidentes. E a colocação de radares é uma delas, né? O dispositivo para transporte de crianças, né? Mais para frente a gente vai falar os tipos, as infrações e tudo que prevê essa situação. E apesar de ser uma coisa bastante difundida, divulgada, é perceptível que no interior da cidade, que quando eu me despido da farda, né, eu passeando com meu filho, que fica no assento de elevação, a gente percebe que saindo das escolas, muitos pais ainda transportam os filhos entre os braços, dirigindo o volante, ou no banco da frente, você vê aquela criança pulando, sem qualquer dispositivo de segurança, e acreditando que o trânsito da cidade, um acidente ali pode não causar a morte do filho dele, mas ao contrário, né? Os estudos mostram que acidente bobo de 40 km por hora num obstáculo físico parado, fixo, pode causar lesões irreversíveis. Por isso que é muito importante. E o cinto de segurança. O cinto de segurança também é um fato que muitas pessoas ainda não usam, né? Principalmente no banco traseiro. Eu vou trazer uma norma, um vídeo, desculpa, da PRF, do Instagram da PRF, muito, muito bacana, que conseguiu divulgar de uma forma bem, bem bacana, bem educativa com relação ao assunto. Os outros fatores, a baixa visibilidade, condições médicas, né, igual eu falei, medicamentos que afetam a condução segura, muitas pessoas, você vê que ela está sob efeito de remédio, conduzindo o veículo, ela não está com hálito etílico, nenhuma outra característica que
que faça com que o policial perceba que ela utilizou o álcool ou substância psicotrópica, mas talvez o remédio ali deixe a pessoa um pouco menos ativa. Isso aí contribui para os acidentes, né? A fadiga do dia a dia, motoristas de aplicativo aí que rodam muito tempo para poder conseguir mais dinheiro, infelizmente causam acidentes, né? Existe legislação atualmente com relação a condutores de veículo de carga, que é possível fiscalização do tempo de direção do condutor, né? A legislação prevê que a cada 6 horas ele tem que ter 30 minutos de descanso. E, além da fadiga, o uso de entorpecentes, substância psicotrópica e psicoativa, vocês acham que talvez que isso que isso raramente acontece, mas na nossa região acontece demais. A gente consegue aprender bastante motorista de veículos de carga com ribite ou com cocaína. Essa semana mesmo, aqui na MGC 491, a gente prendeu um condutor de um caminhão que tinha acabado de usar cocaína e foi apreendido mais um tubo, um Eppendorf, dentro da boleia do caminhão. O uso do telefone celular, que é algo que o pessoal acha que, não, é rapidinho, o pessoal não consegue segurar aquela ânsia de, quando toca aquela mensagenzinha do WhatsApp, a pessoa sente aquela necessidade de responder na hora e já pega o telefone, isso aí causa acidente também, e a gente sabe disso. Outros produtos eletrônicos e dispositivos de mensagem de texto, nos veículos atualmente, nós temos aqueles displays, né, que os condutores, os proprietários do veículo, muitas vezes alteram a configuração para que o display possa reproduzir um videoclipe, o que é proibido na legislação, que enquanto o veículo estiver sendo conduzido, não pode repassar nenhuma espécie de vídeo, nada, para que o condutor do veículo não perca a atenção, né? Pode ser utilizado tablet ou outra forma de display para as crianças do banco de trás, mas para o motorista não. E mais um pouco, né, a ONU define a segunda década para a segurança do trânsito, porque aquela primeira década foi de 2011 a 2020, a década das ações para a segurança do trânsito, que tinha como a meta ambiciosa, né, de reduzir pela metade o número global de mortes e lesões no trânsito. Nesse estudo, há 10 anos, o Brasil aparecia em 5º lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito. A ONU definiu a segunda década para a segurança no trânsito. A terceira Conferência Global da ONU sobre Segurança no Trânsito, realizada em fevereiro deste ano em Estocolmo, definiu os anos de 2021 a 2030. Na realidade, foi ano passado essa conferência, como a segunda década da ação pela segurança no trânsito. A meta é a redução de pelo menos 50% de lesões e mortes no trânsito no mundo inteiro. O foco agora é a velocidade, né? A redução de velocidade é o foco aí de todos os órgãos, as entidades que fazem parte aí do Sistema Nacional de Trânsito, para tentar reduzir esse número de acidentes. Aí a gente vê uma frase do presidente da Associação Nacional do Denatrans, Larissa Abdala, que fala: não conseguimos alcançar a meta, acumulamos uma redução entre 25% e 30% nas mortes. Diminuímos a tendência ascendente nos níveis de letalidade no tráfego, e isso precisa ser observado. Mas é claro que não dá para descansar enquanto uma pessoa é morta no trânsito a cada 15 minutos do Brasil. Ou seja, por aquela estatística inicial, a gente demonstrou que a partir de 2010, 11, 12, 13, 14, começou a reduzir esse número de acidentes, né? E vem reduzindo a cada ano. E a meta, a gente continua numa meta ambiciosa de reduzir, por mais essa década, a metade do número de acidentes. A outra frase do Frederico Carneiro, diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, comentou os resultados conquistados no período. Ele fala: independente do critério utilizado para mensurar se atingimos a meta ou não, o fato é que é inadmissível perdermos mais de 30 mil vidas no trânsito brasileiro todos os anos. Isso é fato, né? Sendo a principal causa de acidentes entre os jovens, esse número é algo que tem que ser despertado para a sociedade.
para a gente poder educar, conscientizar todos os jovens, toda a população com relação a esses riscos que o trânsito causa na sociedade. No Brasil ainda foi publicado aí o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o Penatrans, que ele teve como objetivo, a meta do Penatrans é, no período de 10 anos, reduzir no mínimo a metade o índice nacional de mortes por grupo de veículo e o índice nacional de mortes por grupo de habitantes apurados no ano na entrada em vigor da Lei 13.614 de 2018. Ou seja, da mesma forma que a meta já era reduzir em 50%, o Penatrans também tem essa meta, que é um número alto, né? Mas a tendência é que a população se conscientize sobre a importância do tema. Aí esse plano de ação tem alguns pilares, né? O Penatrans, que é a gestão da segurança no trânsito, as vias seguras, segurança veicular, educação para o trânsito, atendimento às vítimas, normatização e fiscalização. Além da legislação, né, toda os órgãos, o Estado, né, se preocupa na publicação de campanhas com vistas à redução do número de acidentes, né? Igual essa campanha do CNJ, fala de direção mais álcool é crime, o alerta em defesa à vida, e quando a gente coloca o valor da multa e as consequências, né, eu acho que desperta ainda mais a consciência, né, de quem tá lendo para o fato que álcool em direção é algo extremamente perigoso. Aí a gente pode ver que a multa, né, a autuação é 2.934, e se houver reincidência em até 12 meses, a multa vai para quase R$6.000. É um valor extremamente alto. A pessoa que não se conscientizar, se não doer no bolso dela, eu acho que não tem outra forma, né? Aí já vem a meta, né, dessa nossa década atual, que é a redução do número a redução da velocidade, né, dos veículos, conscientizar sobre a velocidade da via, reduzir a velocidade média de uma via pode diminuir em até 30% a quantidade de acidentes, que é uma outra publicação da Secretaria Nacional de Trânsito, através do Penatrans, que faz parte aí daquele pilar da educação. Aí a gente vem para os outros assuntos relacionados aos principais causas de acidente. Um deles é o uso de capacete de segurança. Como eu já havia falado, aqui na nossa região, graças a Deus, o uso de capacete de segurança é algo que a gente vê constantemente. E eu acho, para ser sincero, eu nunca vi ninguém conduzindo sem capacete, pelo menos nas rodovias próximas de Varginha, Eloy Mendes, Três Pontas, pelo menos todos de capacete. Alguns regulares, que eu vou falar mais à frente, né? Que é necessário o óculos de proteção, é necessário aí, o capacete ter o selo do Inmetro, ter algumas faixas refletivas, tem alguns padrões de capacete que são proibidos, né? E a gente sabe que o risco de quem não usa uma lesão na região da cabeça causa traumas muito maiores, né? Por isso que a conscientização com relação ao uso de capacete. Capacetes permitidos e proibidos. Aí nós podemos ver alguns tipos de capacete, né? O capacete modular, o capacete misto, que é aquele com queixeira e que a pessoa coloca o óculos de proteção. Aqui na nossa região, óculos de proteção ou a viseira abaixada são causas de muitas infrações de trânsito. O que é permitido na legislação é que a pessoa deixe uma pequena fresta, né, com o capacete abaixado, uma pequena fresta para respiração. Mas ela tem que andar com o capacete, com a viseira, em condições. E esse óculos de proteção, ele permite a utilização simultânea do óculos de grau. Tem pessoas que param nas fiscalizações de trânsito e falam, não, já estou de óculos, olha o meu óculos. É um óculos de grau, ou é um óculos de um EPI, proteção individual, e a legislação cita um óculos próprio de proteção para motociclista. E a gente vê outros tipos de capacete que são proibidos, né? Capacete coquinho, quem conduzir motocicleta usando capacete de skate ou de bicicleta está irregular, ou aquele capacete do EPI também irregular. Aí vem
ou outras situações, né? Pode ver uma moça aí com capacete colocado de forma inadequada, pessoas sem afivelar a cinta jugular, a utilização de película no vidro, aquela película que a gente coloca no vidro do nosso automóvel, muitas pessoas colocam na viseira e é proibido. É permitido a viseira que ela já vem de fábrica, fumê, que a gente costuma falar, né? Mas não pode colocar película. E, durante o período noturno, é permitido somente a viseira cristal, ou seja, aquela viseira transparente, mas a viseira em condições. Tem gente que passa pelas fiscalizações extremamente arranhado. Você dá para ver que o cara baixou a viseira só para passar na blitz, mas a hora que você vai ver a condição da viseira dele, está totalmente inadequada. Aí outros requisitos do capacete, né? Que o capacete tem que utilizar aquelas faixas retroreflectivas, padrão, tem que ter o selo do Inmetro, tem que estar dentro da validade, são outras condições que a norma nos impõe. Transporte de crianças em veículo, né? A resolução 819 de 2021 trouxe algumas alterações, que já tivemos campanhas, inclusive divulgação pela mídia, com relação ao assunto, que gera uma infração gravíssima aí, com relação ao transporte de forma inadequada da criança. Risco do não uso, né? Uma criança, a gente sabe que ela é bem mais frágil do que nós. No caso de acidente, as consequências são extremamente gravosas. Por isso que é importante a utilização correta do dispositivo correto, ao seu peso e à sua altura, quando transportar o seu veículo. Aí a gente tem os 4 tipos, né, do transporte da criança, né, até 10 anos ou até 1,45 m, que é o bebê conforto, é até 1 ano de idade, a cadeirinha, que é de 1 ano a 4 anos e meio, né, o assento de elevação de 4 anos e meio a 7, e a criança que tem até 1,45 m, né, e acima de 7 anos, ela pode ficar sentada no banco traseiro com o cinto de segurança afivelado. Eu vou trazer algumas exceções também mais à frente, mas a gente sabe que crianças acima de 10 anos ou acima de 1,45 m, ela pode ser transportada no banco da frente com o cinto de segurança. Além disso, tem algumas exceções, como, por exemplo, o veículo é dotado exclusivamente desse banco. Por exemplo, caminhonetes, que são 2 lugares, né? Uma estrada. O cidadão pode transportar o filho dele no banco da frente, dependendo aí do seu peso, de sua altura, usar o dispositivo previsto, né? Só tem uma situação na legislação, naqueles veículos dotados de airbag. Aí é proibido o bebê conforto, né? Quando é utilizado de forma contrária à marcha do veículo, ou seja, que a criança fica virada de costas quando o veículo está sendo conduzido. E a cadeirinha com o dispositivo tipo bandeja. Quando a criança utiliza aquela bandejinha para se alimentar, aquele dispositivo tem que ser retirado para a criança poder sentar com a cadeirinha no banco da frente do veículo, quando ele não for dotado de outros bancos, né? Como eu falei, da exceção. Aí a nova lei já traz as regras aí de idade, né? 1 ano, 4 anos de idade, 1,45 m, que eu já havia falado. A exceção, igual havia falado, veículos com airbag, não é permitido transportar a criança na cadeirinha que possua bandeja. Igual eu falei, veículo que possui bandeja, tem um modelo aí, um exemplo, a criancinha brincando e se alimentando naquela bandejinha, ela é proibida no banco da frente, porque o próprio airbag pode atingir aquela bandejinha e machucar aquela criança. E o bebê conforto no banco da frente, porque ele está de forma contrária à marcha do veículo, é proibido. A legislação trouxe a permissão com relação ao transporte sem o dispositivo de retenção adequado para crianças em táxi, em Uber, porque a gente sabe, né, das questões de agilidade, você pega o seu filho, precisa transportar ele, só que ele tem que ser transportado com segurança. Não adianta você pegar uma criança aí de 4 anos de idade, 5 anos de idade, sem cinto, no táxi, no Uber, pulando de um lado para o outro, ela não está sendo transportada com segurança. É desobrigado o uso do dispositivo, mas ela tem que ser transportada com segurança. Assim como veículos de carga, que a norma fala acima de 3.500 quilos, os veículos escolares e
de passageiros. Transporte de criança em moto. O que é a regra com relação ao transporte de criança em motocicletas? As crianças, ela tem que ter 10 anos de idade ou que tenha condições de segurança. Ou seja, existem aquelas crianças de 10, 11 anos de idade que, pela estatura, ela não tem condição de segurança. Você vê que ela não coloca o pezinho na pedaleira, que ela, devido à estatura dela, não oferece condição de segurança para ela ser transportada numa motocicleta. E aí são esses dois critérios: tem que ter 10 anos e que tenha condições de segurança. Se ela não tiver, aí a pessoa pode ser autuada, né? Infração grave. E aí a criança desce da motocicleta, é necessário um outro veículo para transportar a criança e gera todo aquele transtorno. Mas o foco, sempre eu falei, não é só a fiscalização, mas a segurança, a prevenção do número de acidentes. Aí a gente vê algumas situações que ocorrem, deve ser lá na Indonésia, não sei qual país que são esses, mas são exemplos, né, de situações que colocam em risco as crianças. Tem uma criancinha no cesto na motocicleta, uma criança sem capacete, o motorista pensou só nele, né? Na criança não pensou não, nem colocou o capacete nela. Aqueles dispositivos de transportar a criança em bicicleta, foi colocado nessa motoneta aí, são situações que ocorrem pelo mundo aí, devido à desigualdade social, como já foi falado, né? Aí ocorrem situações como essa. Cinto de segurança, né? A norma legal prevê o quê? Todos os passageiros devem usar o cinto de segurança. E tanto para o passageiro quanto para o condutor, existe uma infração própria. Ou seja, você está dando carona para alguém, o seu condutor coloca o cinto, você solicita o quê? Para o passageiro colocar o cinto. Se ele não colocar o cinto, a infração de trânsito não vai para ele que deixou de colocar o cinto, vai para o condutor do veículo. Por isso que o condutor ele sempre tem que estar atento com relação às condições do cinto de segurança de todos os passageiros. As consequências, né? Eu vou mostrar o vídeo da PRF, consequências danosas com relação ao acidente, que a gente acha que o passageiro sem cinto, o cara está sem cinto lá atrás, existe uma estrutura do meu banco aqui que vai me proteger, ele pode ficar sem cinto, só que a gente vai mostrar que não. Beleza? O risco de não usar. Só eu vou ler aquela primeira frasezinha. Apenas 50,2% da população tem o hábito de colocar o cinto no banco traseiro, embora a utilização deste item de segurança reduza mais o risco de morte no trânsito. Ou seja, o pessoal tem que se conscientizar mais com relação ao risco aí das lesões causadas em caso de acidente da pessoa que está no banco traseiro sem o cinto de segurança. Vou colocar um vídeo. A PRF tem feito diversos vídeos educativos nesse mês de maio, e eu consigo todos aí a seguir, né, nas redes sociais, no Instagram da PRF, porque são vídeos bem produzidos, igual esse aí que eu vou mostrar para vocês. Legal viajar aqui atrás, cara, é bem confortável. É bom ter alguém para dirigir. Parece que aqui atrás é mais seguro. Se acontecer um acidente, tem esse banco que pode me proteger. Será que protege mesmo? Bem que na nossa simulação era só um manequim. Imagina se fosse você aqui atrás no acidente. Imagina se você estivesse dirigindo esse carro, como se fosse o seu pai sentado aqui, o seu esposo, o seu filho. Então, o tempo inteiro nós fazemos escolhas. A PRF te convida a escolher a segurança. Sempre usar a segurança. Se precisar da gente, nosso telefone é 191. E sempre nós fazemos escolhas, né? E a nossa escolha deve ser a utilização do cinto de segurança. É importante, o intuito dessa palestra não é eu estar educando vocês com relação ao cinto, é gerar reflexão. Por que eu não coloco o cinto? Por que eu não utilizo esse sistema que, além de causar consequência da infração de trânsito, pode causar consequência de machucar, ou de lesionar, ou de trazer até a morte?
uma pessoa, né? Isso é importante a gente perceber e ter essa reflexão e analisar que esses dispositivos são feitos para a nossa segurança. Então, sim, são feitos para todos os ocupantes do veículo. Grávida também, existe uma forma correta da utilização do cinto de segurança, que não vai prejudicar e não é um empecilho para a não utilização, né? A gente sabe que aquela fita têxtil, ela deve ficar abaixo ali na região ventral da mulher, né? E aí vai poder dar segurança para ela quando ela estiver sendo transportada. E esse outro cinto aí, para quem fala muito, né? Um cinto para quem dá muito palpite, vai ser criado aí, vai reduzir até 45% dos acidentes de trânsito. É uma charge, né? Só para ilustrar e a gente quebrar o clima com relação ao assunto, mas que esse assunto deve ser refletido por todos nós, né? Divulgado aí nas festas, nas reuniões de famílias, a importância de beber e não dirigir, da utilização do cinto, do dispositivo de retenção, para a gente poder reduzir o número de acidentes. Para encerrar, que vem um maio amarelo repleto de mudanças no comportamento, e a segurança no trânsito é um dever de todos, né? Eu acho que eu ultrapassei 1 minutinho aí da palestra, que estava previsto 40 minutos, mas acho que eu consegui trazer um pouco aí da importância da segurança no trânsito para a reflexão de todos, né? Não ultrapassou nada não, comandante, foi perfeita a palestra. Eu até anotei aqui algumas dúvidas que eu tive. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta aí no nosso chat, tá? Fique à vontade, ou se quiser abrir também o microfone. Mas eu vou perguntando aqui o que eu já havia observado. Em relação aos motoristas de aplicativo, né? A gente tem visto, principalmente durante a pandemia, houve uma ascensão desse uso demais, né? Isso afetou aí a questão do número de pessoas que pararam em relação ao teste de bafômetro. O senhor mencionou a respeito das festas, né, da orientação que a polícia dá. Se vai numa festa, então não dirija, né, se for beber, opte por uma outra forma de ir, né. Então, isso aconteceu ou ainda não é visível, Sim, já é perceptível. Os motoristas de aplicativo têm nos procurado e até agradecido com relação a essas campanhas educativas, que eles estão conseguindo ter bastante procura, né? E é uma tendência, né? Se você sai para uma festa, que procure transporte público, que procure um Uber, um outro aplicativo, para poder ser transportado com segurança. Mas existem alguns casos bizarros, mas acontece. Já pegamos motoristas de aplicativo embriagado, né? Por isso que você, quando entra no seu aplicativo, você tem que também ter a consciência, tem que olhar, conversar com o cidadão, ver se ele não apresenta nenhum sintoma de embriaguez e para ser transportado com segurança. Mas não tivemos nenhum acidente com relação ao Uber, com relação a esse fato, e os Ubers, né, os motoristas de aplicativos, os aplicativos têm nos ajudado na redução do número de acidentes, que isso tem sido muito bom para nós. Coisa boa. A Daísa mandou um e-mail, uma mensagem aqui no chat, em relação ao projeto de lei 6.485 de 2019, da senadora Cátia Abreu, para acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para tirar a carteira nacional de habilitação A e B. Está em análise pelo Senado Federal. O projeto é de 2019, mas voltou a ser discutido neste mês de maio. Infelizmente, como, né, a polícia e Polícia Militar Rodoviária está reagindo a essa possibilidade de alteração. Isso aí tem chance, comandante, de passar, de realmente ser válido? Para nós não vai afetar muita coisa, né? Vai afetar aí para a área das autoescolas, né? Dos centros de condutores, com relação a esse assunto. Para nós, a gente fiscaliza a habilitação do cidadão. Mas foi até discutido na audiência pública, igual eu citei, dia 19, a gente fez na Câmara Municipal de Varginha, existe uma possibilidade até de ter na grade curricular do ensino médio as aulas de trânsito. E quando isso ocorre, a pessoa é dispensada da aula teórica na autoescola. Já tem uma previsão legal disso,
A gente tem um contato muito, muito próximo com o presidente da subseção da OAB aqui, da Comissão de Trânsito, que é o Kennedy, e ele expôs para nós isso que eu praticamente não conhecia, mas já existe esse projeto de lei, né? Se acontecer qualquer alteração, logicamente que vai ser muito bom para a população, vai reduzir os custos com relação a tirar a CNH, mas a princípio, eu não tenho conhecimento como está o andamento desse projeto de lei, tá bom? Até porque o processo de formação de novos condutores, ele é muito relativo também da cultura, né? A gente vê que em outros países não possuem autoescolas iguais aqui no Brasil, né? Então, né, da Isa, né? Respondemos a sua pergunta? Se você puder, se tiver mais alguma colocação, pode escrever aí para a gente no chat, tá bom? A Juliene levantou a mão. Você quer fazer uma pergunta, Ju? Quero sim, Pri. Boa noite, comandante. Boa noite. Eu gostaria de te perguntar sobre... Você falou a respeito de vídeo, de celular, né? Que é extremamente proibido e a gente sabe. E até engajando um pouquinho com a pergunta da Priscila, que os Ubers, os aplicativos, né? Os motoristas de aplicativo utilizam esse suporte de celular para verificar o endereço e as chamadas. Como que a polícia vê isso? E eu também, por exemplo, eu não sou motorista de aplicativo, mas às vezes eu vou em alguns endereços que eu não conheço e eu coloco ali o aplicativo para eu acompanhar. Isso pode gerar multa? Como que é a fiscalização? Não, nesse caso aí não gera multa. O que gera multa é um exemplo, você assistir um videoclipe de alguma música enquanto você está conduzindo, mas a utilização do GPS, hoje em dia até os GPS já são até integrados no painel, né, dos veículos com a tecnologia, e não existe proibição para utilização dessa forma, né? A gente sabe que muitas das vezes a pessoa deturpa aí ou desvia essa finalidade, pega o celular e coloca no GPS rapidinho quando passa perto de uma blitz ou alguma situação, mas o GPS em si não é proibido pela fiscalização, tá joia? Mas o Entendi. mais Então, correto, pelo o Uber, que a gente vê eles clicando toda hora no celular, tentando, o ideal é quando ele estiver parado, poder receber a chamada e cancelar a chamada, né? É o ideal para segurança, né? não, perfeito, muito obrigada. De nada. Tem mais alguma dúvida do pessoal? Enquanto vocês vão pensando, eu vou fazer mais uma aqui. Comandante, tem alguma época do ano que exige uma atenção maior nossa? Assim, a gente trabalha na assessoria de comunicação, né, lá da Unimed, a gente tem que ficar atento ao que sai nos jornais, né? E eu tenho visto que nessas 2 últimas semanas parece que está bombando, todo dia tem um acidente, tem alguma colisão. Tem alguma época do ano que é mais agravante, que a gente tem que pisar um pouco mais no freio, ir com um pouco mais de calma? Sim, a gente tem, naqueles horários de pico, né, do dia, que a gente tem que tomar o maior cuidado. A gente vê uma população flutuante em Varginha, um exemplo, que vem pessoas de Elementos trabalhar em Varginha, de Três Pontas, e no horário aí até às 8 da manhã e após 17, 18 horas, a gente vê que nessas rodovias o fluxo aumenta. Nesses horários de pico e véspera de feriado e chegada, né, o final do feriado são os horários aí que a tendência é que ocorrem bastantes acidentes. E são os horários que a gente tem que ter maior atenção para não se envolver em algum tipo de acidente, né? Entendi, perfeito. A Luciana mandou aqui para a gente no chat, referente ao transporte de pets, né? Cachorros, gatos no carro. Qual é a maneira correta? Então, o pet, embora a gente não queira aceitar essa situação, que o pet é uma carga. A carga tem que ser transportada no compartimento de carga, correto? O pet não é uma lotação do veículo, ele não ocupa um lugar do passageiro, ele é uma carga. A forma correta de transportar o pet é naquelas caixinhas, aquelas gradezinhas que a gente vê de transporte de pet. Porém, igual eu falei, a legislação ela muda e é bastante complexa. A gente tem alguns cintos de segurança para o pet que a gente coloca bem naquele fêmeazinho do cinto e fica afivelado no cachorro. Eu vou confirmar, depois eu até posso repassar,
se é permitido essa forma de transporte, porque a gente sabe que tem muitos cachorros aqui de porte extremamente grande que não cabe nem naquela caixa, não cabe nem no porta-mala, né? Aí existe essa outra possibilidade de transporte do animal, mas a regra o pet é uma carga e tem que ser transportada no compartimento de carga, ou seja, naquelas caixinhas. Isso dentro do carro. Agora eu vou fazer essa mesma pergunta para a moto, porque eu e meu esposo, a gente já viu uma vez na rodovia, né, uma moça, ela estava carregando um cachorrinho, se eu não me engano, dentro daqueles cangurus de carregar neném, e estava pilotando a moto com o cachorrinho ali, o cachorrinho inventando, não sei nem se estava fazendo bem para ele. Moto, posso carregar o meu bichinho na moto? Não posso, não é indicado? Da mesma forma, né, você pode transportar no compartimento de carga. Ou seja, se tiver um baú para transportar, a gente vê muitos pets aí fazendo esse transporte, busca o pet e leva de volta. Mas coloca na caixinha e no compartimento de carga da motocicleta. Esse outro tipo de transporte, a pessoa pode receber uma infração, né? Se ela está conduzindo um veículo sem as condições necessárias de segurança. Que ela, uma hora ou outra, o pet ali pode, sei lá, querer pular do colo dela ou querer sair daquele dispositivo que não é feito para o pet e poder ocasionar um acidente. Por isso que não é permitido. Até uma segurança para o bichinho, né, comandante? Porque ali também ele vai estar, né, no peito dela, praticamente. Tá respondido, Lu? Conseguimos te atender? Mais alguém tem alguma pergunta? Aí a Luciana respondeu que sim, está certinha a dúvida. Então é isso, comandante. Tem mais um recado final para a nossa equipe? Eu só quero agradecer a possibilidade da gente estar tratando sobre trânsito, né? Ainda mais com o pessoal da saúde, que também sabe as consequências do trânsito, que vai chegando, né, lá no pronto-socorro da Unimed, vai chegando mandas, muitas pessoas acidentadas, e é um fato que é importante a sociedade ficar alerta para a gente tentar prevenir esse tipo de acidente, né? E poder contar com vocês para difundir todas essas informações, todo o conhecimento que foi repassado aqui, para a gente tentar reduzir esses números de acidentes na região de Varginha, tá ok? Não, então, se Deus quiser, a gente vai conseguir essa meta aí. Comandante, aí. muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? O comandante, ele estava aqui hoje conosco, então, como voluntário, né, desse nosso programa. Nas redes sociais da Unimed, a gente já vem divulgando algumas dicas, né, de cuidados ao trânsito. Então, quem quiser, né, compartilhar essas informações também nas suas próprias redes, fiquem à vontade para acessar lá o nosso Instagram, Unimed Varginha, tá bom? Comandante, boa noite. Muito obrigada mais uma vez, viu? E para todo mundo, muito obrigada, boa noite também. Tchauzinho.